O Antagônico recebe neste domingo o delegado José William Fonseca, popularmente conhecido como delegado Fonseca, que tem uma história em Oriximiná, não é? E está despontando aí como nome para disputar aí o governo do Pará, né? Nessa gangorra, nessa confusão que está aí, que é as eleições desse ano. Fonseca, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. E eu queria que você iniciar perguntando como é essa coisa lá em Oriximiná, Fonseca. Você chegou a prefeito, você é um cara novo, chegou a prefeito muito rápido e de repente também foi afastado do cargo. Como é isso? Como é que está isso hoje? Me fala. Bem, a gente agradece o convite de estar aqui contigo, podendo apresentar um pouco o delegado Fonseca aqui para toda Belém, para todo o Pará. A gente chegou em Oriximiná no ano de 2018, fizemos um trabalho muito firme como delegado de polícia ali na cidade, né? E rapidamente a gente ganhou a confiança, o carinho das pessoas e nosso nome foi cogitado para a prefeitura. Nunca tinha enfrentado um pleito, né? Uma disputa eleitoral. Quanto tempo você já estava em Fonseca na Polícia Civil? Não te cortando, é claro. Na Polícia Sim, a gente tinha 2 anos e 4 meses de polícia, na Polícia Civil, na instituição. Quer dizer que foi um pulo assim muito rápido. Né? Quando eu me afastei para concorrer, sim. De delegado, aí tu já concorreu para prefeito. Pode continuar. Exato. Então não era algo que estava nos meus planos, né? Mas houve sim uma espécie de uma comoção popular. E também na cidade tem 2 políticos lá, 2 deputados que são irmãos. E esses rapazes, eles infernizaram a minha vida enquanto delegado de polícia. E isso, somado com esse anseio popular, uma espécie São os irmãos Ferrari, é isso? Isso. Não só no Oriximiná, mas no estado, no país, muitas vezes a gente encontra uma carência de lideranças políticas. As pessoas estão cansadas dos políticos tradicionais, né? Daqueles políticos profissionais que a população sabe, enriqueceram com recurso público, tem um plano, um projeto de poder, não um projeto de governo. Então, como há esse cansaço por parte da população, eles enxergaram no delegado Fonseca esse novo, né? Essa novidade enquanto um projeto de um político, de um projeto para o município, e nos deram esse voto de confiança. A gente ganhou as figuras tradicionais da cidade. Como foi essa disputa lá, Fonseca? Quantos candidatos? Como é que foi o dia a dia da campanha? Foi uma experiência, como é que tu define para ti? Como delegado, de repente, virar político e concorrer à prefeitura? Foi algo novo, né? Assim, algo que eu nunca imaginei que eu estaria disputando a eleição, e Deus nos honrou, nos deu a vitória. Foi apertada, a gente ganhou por 102 votos de diferença, e o ex-prefeito, que foi prefeito 4 vezes de Oriximiná, ficou em terceiro, teve 8.500 votos. Eu tive 13.277 votos e o Ângelo Ferrari 13.175 votos. Uma diferença bem apertada. 3 candidatos? 3 candidatos. A gente teve um candidato do PT também, que teve aproximadamente 700 votos, e um outro candidato que teve 200 e poucos votos. Foram outras candidaturas sem muita expressão, né? Então a gente conseguiu porque nós tínhamos um apelo com a população, sobretudo de baixa renda. Fomos em 22 mil residências durante a campanha. A gente tomou uma decisão inédita de visitar todas as casas de Oriximiná dos cidadãos, olhar no olho do cidadão e pedir um voto de confiança. Isso teve resultado, né? Fez resultado. Né? Foi um Davi contra o Golias lá na cidade, e a gente está se propondo novamente. Né? E como foi essa... Aí logo depois tu ficaste quanto tempo no cargo de prefeito? Quase 11 meses. A gente promoveu nesse período, curto período, uma verdadeira revolução na cidade. Né? Fizemos muitas obras, compramos uma usina de oxigênio no auge da pandemia. Nós enviávamos oxigênio para os outros municípios, Faro, Curuá, Juruti, Terra Santa, Óbidos. A gente pôde ajudar os nossos irmãos. Isso eu tinha uma semana como prefeito, quando tomei a decisão de comprar essa usina no auge da pandemia. A gente construiu um complexo esportivo com mais de 600 metros de área construída. À frente de Oriximiná era uma favela com 146 baiucas de madeira. A gente removeu as famílias de lá. Estávamos construindo uma orla, construindo um centro de triagem animal, uma usina de asfalto. Você acha que isso passou a incomodar muita gente? Lógico. Além disso, denunciamos um esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais do INSS. Nos últimos 12 anos fizemos uma auditoria e nós apontamos que o INSS dos servidores ele era recolhido, mas não era repassado para a Receita. Então,
Isso está gerando, né, um prejuízo muito grande para esses servidores que vão tentar se aposentar daqui a uns anos e vão descobrir que não eram pagos, né, as contribuições do INSS. E quando fomos afastados, isso aqui é um resumo, né, de todas as ações, tem tudo nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, na nossa página do Facebook, a gente mostra o nosso trabalho. Tá, mas eu queria... 25 milhões de reais nas contas. Então a gente incomodou, porque tínhamos uma nova forma de fazer política, com transparência e priorizando a coisa pública. Tá, eu queria contextualizar. Com muita calma a gente vai trabalhando isso ponto a ponto, é um bate-papo, é uma entrevista. E eu queria que tu dissesse como é que foi esse processo de cassação. O que tu acredita isso? Como é que foi isso? Tá, a gente, quando ganhou a eleição, fizemos 2 vereadores e a gente conseguiu trazer mais 3. Éramos 5 vereadores que apoiavam o delegado Fonseca. Lá quantos são na Câmara? São 15. São então 15. Eu sempre trabalhei com quórum de cassação. E ele sempre me ameaçando, dizendo que eu me tirar, etc e tal, até porque os deputados da cidade, com o ex-prefeito também que perdeu a eleição, eles tinham influência sobre esses vereadores. Então eles usaram o argumento de que eu fiz contratação irregular de pessoas para usar isso como um argumento para me tirar a força da prefeitura, certo? E o que acontece? Quando assumimos o governo, identificamos logo no relatório de transição que foi encaminhado ao Ministério Público a existência de 1.200 planilhados. O que é planilhado? São pessoas que estão há 5, 10, 15 anos trabalhando na administração pública sem direito a férias, sem direito a 10º, sem vínculo nenhum de forma legal, né, com a administração e sendo contratado de forma precária, pago com boleto via malote bancário. Então a gente identificou, a gente viu que isso era errado, fizemos uma consulta ao TCM explicando a situação e demos contrato temporário de trabalho para todos eles, resguardando assim os seus direitos trabalhistas, né? Então, isso, a situação já vinha de muitos anos. Muitos anos, entendeu? Por que os prefeitos faziam isso? Para não pagar férias nem 10º desses servidores e para fugir da lei de responsabilidade fiscal, que é o limite que é de gasto com pessoal, que é até 54%. Então a gente fez o quê? Corrigir uma deformidade que vinha se alastrando, certo? Por décadas. Hoje, se você fizer uma análise no portal da transparência, a folha de pagamento, eu estou 5 meses afastado, aumentou, ela está maior. Eles alegaram que eu fiz essas contratações para beneficiar meu grupo político. O que a gente observa são pessoas que tinham carinho pelo delegado e expressavam isso em redes sociais, com foto, com vídeo de mensagem. Todos eles foram retirados, exonerados, e quem está trabalhando hoje são as pessoas do grupo político que perdeu a eleição. Então eles alegam que eu fiz algo e estão fazendo aquilo que alegam que eu cometi de errado. Tá, dentro de uma ordem cronológica. Tu começaste, foi afastado pela Câmara primeiro, foi isso? Exato. E logo depois pela Justiça, é isso? Como é Não, só a Câmara. A Justiça me voltou. A Justiça me voltou 2 vezes para o cargo, certo? Logo quando eu fui afastado, entrei com a liminar e os 2 argumentos foram acatados pelo juiz da comarca. O primeiro de que a Câmara é incompetente para esse tipo de julgamento, porque em 99,9% desses casos, quem julga é o juiz singular, é o juiz da comarca. Ele ia dar uma vistas ao Ministério Público, o Ministério Público ia chamar o prefeito para fazer um termo de ajustamento de conduta. Em todo lugar sério seria dessa forma. Mas com o delegado Fonseca, o nosso processo ele correu a toque de caixa, certo? Pouco mais de 30 dias já tinham finalizado o meu processo de cassação, sem nos garantir diversos, o direito à ampla defesa, contraditório, testemunhas que eram importantíssimas, como a diretora de RH, secretária de administração, não foram ouvidos nesse processo de cassação. Então eles nos tolhiram de todas as formas, né, na nossa defesa, nós entramos com a ação e o juiz acatou 2 argumentos. Primeiro, que a Câmara era incompetente para esse tipo de julgamento. Segundo, a ausência de justa causa, tendo em vista que nós melhoramos a situação desses servidores. Então foi um ganho para toda uma massa de funcionários que tinha ali os seus direitos, né, vilipendiados. Então o que acontece? Nesse primeiro momento, ele deu uma liminar e nós retornamos ao cargo. Certo. Primeiro ponto. Uma semana depois, eles conseguiram no Tribunal de Justiça derrubar essa liminar e eu fui afastado novamente do cargo. Nós entramos com uma outra ação, alegando dessa vez outros argumentos, né, trazendo outros argumentos à baila. Qual foi o argumento do TJ, do desembargador? Quem foi que te manteve? Qual desembargador que manteve? A desembargadora Luzia Nádia. Tá, e qual o argumento que ela usou para ti? Até hoje eu não entendo. Eu não entendo porque eu estou fora do cargo. Eu estou fora do cargo hoje por questões políticas. Porque, claramente, né, a gente não tem um adequamento com o governo do Estado. A gente nunca acreditou nessa forma da política, como vem acontecendo no Estado, né, de perseguição, desde a campanha. A minha esposa, ela foi afastada, ela foi transferida para outra cidade, ela é investigadora de polícia, trabalhava comigo no Liminar. Quando eu me lancei candidato, transferiram ela para outra cidade.
instauraram vários PADs contra mim, vários procedimentos durante a campanha, pegaram esses procedimentos que em tese são sigilosos pela lei, eles deveriam ser sigilosos, e entregaram na mão dos deputados Júnior e Ângelo Ferrari, e eles usavam isso para me massacrar na rádio deles. Deputado não pode ter rádio, mas eles têm uma rádio em nome de Laranjas lá na nossa cidade, eles usavam isso durante a campanha. E eles me puniram durante a campanha, com 4 dias de suspensão, que foi usado também de forma pejorativa durante uma campanha eleitoral. O mais grave, juntaram uma certidão falsa do DIME, que é o Departamento de Informática, dizendo que eu tinha praticado atos como delegado de polícia após eu me desincompatibilizar do cargo para concorrer à prefeitura. Então essa certidão, no primeiro momento, induziu até a promotora a erro. Ela pede no seu parecer, né, a impugnação da minha candidatura, e depois uma audiência que durou 11 horas, nós provamos que eu não tinha realizado nenhum tipo de ato dessa natureza, né, atos de delegado, e que foi tudo uma grande armação para impugnar minha candidatura. Então, assim, a gente já vem sofrendo isso, né, essas retaliações, desde o momento que me lancei... de forma sistemática. Sistemática. E agora a mesma coisa, tá? Como eu estou afastado do cargo, a sentença está para sair a qualquer momento, a sentença de mérito, que vai julgar o caso do delegado Fonseca lá na prefeitura de Oriximiná. Eu tive que me apresentar na delegacia geral. O que acontece? A lei é clara, o parágrafo 8º do artigo 13 da lei complementar 022, que é a lei de regência, a lei orgânica dos policiais civis, que quem tem mandato eletivo, quando ele é afastado, quando termina o mandato dele, ele fica vinculado ao Conselho Superior de Polícia por 4 anos. É uma forma de proteger o policial do arbítrio, do abuso de quem estiver no poder. Porque você, muitas das vezes, como político, pode ser adversário do governo do Estado. Então, esse artigo é uma garantia que você tem. E o que fizeram comigo? Não me deixaram no Consup e me mandaram para Santa Cruz do Arari. Então, me mandaram para o interior do Marajó, um local onde eles achavam que eu ia ficar esquecido, uma população de 9 mil, um pouco mais de 9 mil habitantes. Bem distante de Bem distante da minha família, eu tenho minha base eleitoral, a minha família lá. E eu pedi, olha, eu preciso exercer, isso é um direito meu, é uma garantia de ficar vinculado ao Consup. Mesmo se eu não tivesse mandato eletivo, certo? Já num artigo que cuida das remoções, das transferências, diz o seguinte, que toda transferência, remoção, ex ofício, a pedido, até por punição, se eu fosse punido, por exemplo, eu deveria ir para uma cidade da mesma circunscrição da que eu sou lotado. Então, eu sou lotado em Oriximiná. Oriximiná é a 3ª circunscrição, de acordo com a nossa lei de regência, lei orgânica, que ela tem mais de 63 mil habitantes. Eu só poderia ir para uma cidade acima de 63 mil habitantes. Então, mais um direito meu que foi violado, e eles fazem isso de propósito. E você está recorrendo dessa A gente está recorrendo. Tá? Eu fui para o Marajó, fiquei 18 dias, houve um incidente lá no Marajó, envolvendo, querendo me colocar em uma situação, me filmar durante uma ocorrência, certo? E aquilo era para me atingir, e eu fiquei sabendo que ia ter uma armação num bar lá, certo? Uma confusão generalizada, onde iriam me agredir, eu estava filmando, para ver minha reação. E aí a gente, sabendo dessa informação, eu saí antes da cidade, como minha integridade está em perigo, em risco, eu não sei o que querem fazer comigo lá, isolado lá no Marajó, no município, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha base de apoio, porque querem infringir, né, uma lei, um direito que é claro na nossa lei orgânica, mandando o delegado Fonseca lá para Santa Cruz do Arari. Fonseca, me diz uma coisa, vamos por partes, continuando, eu estou entendendo, mas o público também precisa entender, no caso do cargo, em que pé está hoje a tua situação como prefeito afastado? Existe um recurso, esse recurso já subiu para Brasília, há a possibilidade de subir, você vê possibilidade de resolver isso aqui a nível de Tribunal de Justiça? Em que pé está, primeiramente falando, o cargo de prefeito de Oriximiná? Olha, houve agora recentemente, né, um parecer do Ministério Público favorável ao retorno do delegado Fonseca ao cargo de prefeito, e agora a gente está esperando a sentença, né, a sentença do juiz, que pode sair aí a qualquer momento, não sei quando vai sair a sentença, mas a qualquer momento ela pode sair. E eu não sei do que é que vai vir disso aí. Isso ainda a nível de primeiro... Ainda no primeiro grau. Tudo o que houve com a gente até esse momento foram só liminares. Uma liminar me voltou, outra me afastou, depois uma outra liminar de uma outra ação. Um festival de liminares. Fui e vim já 3 vezes na prefeitura, entendeu? Então... Está nesse pé aí. Tá, está nesse. Então você está aguardando, isso já estamos falando de 5 meses, né, que está nessa situação. Enquanto isso, você reporta agora essa situação do cargo de delegado, que tu retornas, e te mandaram para Santa Cruz do Arari. Exato. Então, tu está vendo situações, digamos, conflitantes. E nisso também está recorrendo, né? Da minha transferência para Santa Cruz. Agora, aqui tu acredita, se for falar, Fonseca, essa situação,
Tu acredita na questão combativa? Tu acha que tu está sendo vítima do Estado? Sem dúvida alguma, eu acredito isso ao governador do Estado e os 10 deputados da cidade que não se conformam em ter perdido a eleição para um forasteiro, como eles me chamam, né? Uma pessoa que estava 2 anos e meio na cidade e ganhou a eleição que eles já reputavam serem os próximos prefeitos da cidade. Chegou um forasteiro, ganhou a eleição e eles fizeram de tudo até nos ver afastado do cargo. Tanto é verdade que eles sabem de tudo antes de acontecer, certo? Quando a gente voltou a primeira vez, eles falaram, ele vai sair quarta-feira, tal hora. Como que o grupo político dele sabe o horário que eu vou sair, o dia? Então, quem assumiu lá foi o teu vice, não foi certo. isso? Pois é teu grupo, não, digamos não é assim. meu grupo, não é. Mas já foi, era teu vice, não é isso? Mas aí você sabe como é a política, tem disso, né, irmão? Você confia numa pessoa, a pessoa está dentro da sua casa, você acha que ele é teu colega, que ele é teu amigo, e a primeira coisa que ele fez foi abandonar as pessoas que ajudaram a gente a ganhar uma eleição e se abraçou com os nossos adversários políticos. Então ele foi cooptado, Sim. o teu vice foi cooptado e hoje está junto com esse grupo. Ofereceu diversas benesses, né, para os vereadores me caçarem, participou das reuniões com eles e sim, foi totalmente envolvido dentro da trama. Retomando aqui a conversa com o delegado Fonseca, e é uma grande história, ele está no meio de uma disputa, né, foi afastado do cargo lá em Oriximiná, é delegado, está sofrendo essas retaliações, né, e ao mesmo tempo você está caminhando, resolveu encarar uma candidatura a governador do Paraíso. Como é que está sendo isso para você, Fonseca? Olha, é um desafio, né? Eu não posso ficar chorando debaixo da mesa depois do que fizeram comigo, e o povo tem que entender que a única forma de a gente ter, né, uma espécie de dar uma resposta a todos que fizeram isso é não deixando que todo esse trabalho que nós fizemos seja apagado, tá? O caminho mais fácil seria me entregar, chorar e ir me abraçar com os meus algozes, que é o que todos eles queriam. E a gente está mantendo firme, né, a bandeira do nosso partido, que é o PRTB, do qual eu sou o presidente estadual. A gente está montando o grupo e a gente lançou essa nossa pré-candidatura porque a gente acredita no tipo de política que a gente estava desenvolvendo em Oriximiná. Tá? Em pouco tempo a gente transformou a cidade, a mentalidade das pessoas, e a gente acredita que isso pode ser expandido para todo o estado. O estado rico, como o Pará, né, ele merece ser tratado com responsabilidade, com carinho. O nosso problema, quando eu avalio, né, os gestores, não é um problema de competência, é um problema ético, é um problema de moral, tá? Então, a gente acredita que a nossa candidatura ela pode sim representar algo novo para o Estado e dar uma resposta às pessoas que acreditavam que arrancar um prefeito eleito de forma legítima, né, democrática, de um município, que eu acho que eles pensassem, não, é um cidadão lá da Calha Norte, não vai acontecer nada, ele só vai ficar chorando pelos cantos, depois vai procurar a gente. A gente quer dar uma resposta e a nossa vida é um testemunho para todos aqueles, né, que lutam por uma nova política. Porque se eu desistisse, se eu me entregasse, se eu fosse me abraçar com as pessoas que me arrancaram do cargo, como ficaria todo aquele jovem, todo aquele idealista, todas aquelas pessoas que acreditam numa nova política? Né, eles se sentiriam aí, acho que isso acabaria frustrando, né? Muitas pessoas que nos veem hoje como um exemplo. Como é que tá? Qual é o teu partido? Você PRTB. PRTB. E como é que está? Como é que tá esses trabalhos aí? Você tem conversado, você tem caminhado muito, tem viajado, tem conversado com muita gente. É uma candidatura, você sabe, você foi candidato a prefeito, uma candidatura a governo do estado é o Giro 360 graus, né? É uma coisa bem diferente. Você está preparado para isso? Está sendo bem aceita essa ideia? Eu acho que há um vácuo na população de uma terceira via, de um terceiro nome, de um nome novo, de uma pessoa que não represente a velha política. Tá? Então, quando você observa o estado do Pará, o tamanho do Pará, as proporções que o Pará tem, e você vê que só tem 2 candidaturas, 2 nomes se lançando, é algo estranho. Então, a gente está se oferecendo. E quando as pessoas estão oferecendo o nosso nome, às vezes as pessoas até contestam, poxa, mas fulano é muito novo, e isso e aquilo. Aí eu falo, então por que você não se candidata? Por que a gente não estimula uma nova candidatura? Então tem pessoas aí que estão cansadas, tá? Dos políticos profissionais e querem um novo nome. Uma pessoa que pensa diferente, que tem visão e que quer desenvolver projetos
né, que vão alavancar o Estado, pensar o Estado para o futuro. É isso que a gente se propõe. E você já começou essa caminhada? Tem viajado muito, tem conversado com pessoas? Nesse primeiro momento, a gente tem andado um pouco, né, a gente está estabelecendo as nossas bases, as municipais do nosso partido, montando a nossa chapa. A gente vem com chapa completa, candidata a governo, a Senado, federais, deputados estaduais. Né, o PRTB quer se firmar como um partido conservador, que é a nossa bandeira, Deus, Pátria, Família. A gente acredita que a população brasileira, ela é em sua maioria esmagadora conservadora, mas às vezes ela não se vê como conservadora. Mas entrevista qualquer cidadão comum na rua, pergunta o que ele acredita sobre a família, sobre emprego, sobre propriedade privada, sobre liberdades individuais, você vai ver que ele é um conservador. E às vezes você não consegue expressar esse sentimento dentro de uma sigla partidária. É o que o PRTB se propõe, né, e o que o delegado Fonseca também se propõe. Você já tem assim, partidos parceiros, você já está pensando em alguma coisa nesse sentido? Que se diz que no Estado todos os partidos estão com barbalhos, né? E realmente a gente está vivendo tempos, eu sempre digo assim, em entrevistas, vivendo tempos muito estranhos no Estado, né? Então, tem o teu partido, mas tu já está conversando com outros partidos, outras vertentes, para, digamos, engrossar esse caldo? Sim, a gente tem hoje um parceiro que é o Brasil 35, PRTB, o Brasil 35, e a gente está com uma conversa bem adiantada já com o pessoal do Solidariedade. Então a gente vem aí com 3 partidos, no mínimo, encabeçando esse projeto. Tá. Como é que, lá em Oriximiná, que é a tua, digamos, base, como é que tu está vendo hoje a população de lá? Tu sente o apoio da região oeste do Pará, o apoio da própria cidade? Tu está sentindo esse calor popular? O povo da cidade de Oriximiná, eles estão chorando, eles clamam pelo nosso retorno, até porque eles estão saqueando, o grupo que está lá está saqueando a prefeitura de todas as formas, tá? E a gente vem denunciando aí nas nossas redes sociais, só acompanhar lá nossas redes sociais, tá? Vou dar um exemplo aqui, a gente comprou uma usina de asfalto completa, a usina, uma Marg, 20, 40 toneladas, somos o único município da Calha Norte com a própria estrutura para produzir asfalto, com vibra-acabadora, rolo compactador, espargidor, e a gente consegue fazer aí 1 quilômetro por R$350 mil. Com os pais de família, uma equipe, quase 40 trabalhadores de Oriximiná, dominando a tecnologia. E aí eu fui afastado, primeira coisa que fizeram, eles estão sucateando a nossa usina, uma usina que tem nem 1 ano de funcionamento, e contrataram uma empresa ligada ao governo do estado, que está fazendo asfaltamento de Oriximiná a Óbidos. Essa empresa ligada ao governador, contratada para fazer a operação de tapa-buraco na cidade, no valor de R$4,5 milhões, sendo que o município tem estrutura para fazer isso. Outra coisa absurda que eu achei, nos afastaram e contrataram o escritório de advocacia do governador, do primo do governador do estado, para prestar consultoria tributária no valor de R$50 mil por mês. E a gente vai vendo as denúncias que estão acontecendo lá, por exemplo, agora um auxiliar de serviços gerais ganhando 15 mil por mês, 8 mil de hora extra e 5 mil de adicional noturno. Não só ele, que é até parente, esse auxiliar de serviços gerais é parente do presidente da Câmara, que colocou em pauta a ação para caçar o delegado Fonseca por contratação irregular. E aí você vê o tio dele ganhando 15 mil por mês, um auxiliar de serviços gerais, nada contra auxiliar de serviços gerais, mas aí o secretário municipal ganha 10 mil e o auxiliar de serviços gerais... Tudo isso acontecendo nesse curto período de tempo. Né, a gente vê assim, atrocidades que estão fazendo com a coisa pública. A Folha, em média, tinha 3.600 servidores, né? Você vê, há uma constância, 3.600 servidores. Hoje está com 2.700. Tem quase 1.000 pais de família que estão sem seus empregos. E ela continua maior, a Folha está maior. Então significa que há indícios grandes aí, né, de esquemas de rachadinha, que é uma das formas também de você retirar e desviar o dinheiro público dentro da cidade. Por isso que o povo clama pelo retorno do delegado Fonseca. Bom, Fonseca, é uma gangorra. Você, o Helder, o governador do Barbalho, certamente é candidato à reeleição, né, com todo esse vendaval de partidos. O Zequinha Marinho já anunciou a candidatura, talvez já está na caminhada, já está com o pé na estrada aí. Então, tudo caminha, provavelmente não está se confirmando, mas o PSOL já deve ter um candidato também, né? Então, é uma caminhada difícil, né? Para encarar essa situação, digamos, é praticamente uma luta, se falar de Davi contra Golias, né?
Tu acha que tu está preparado para isso, de encarar essa disputa? Qual o tempo de TV? Como é que tu está ameaçando tudo isso para levar a tua mensagem a quem precisa? Nosso partido não tem, né, tempo de TV, mas a gente tem as redes sociais, a gente acredita que se o povo comprar a nossa causa, ninguém segura, ainda mais se Deus nos der, né, a benção. Tudo está na mão de Deus. Se ele determinar que é o delegado Fonseca, vai ser o delegado Fonseca. Né, a gente observa que há uma fragilização nas estruturas tradicionais de poder. Não estou aqui para contestar o poder da grande mídia, mas hoje você, por meio de um WhatsApp, você por meio das redes sociais, você consegue sim levar sua mensagem. Tá? Se não fosse assim, o presidente não seria eleito. Ele estava num partido pequeno, hoje ele está no PL, um partido grande, tem fundo. Mas quando ele foi eleito, ele veio desse sentimento, ele conseguiu congregar na figura dele todo esse sentimento de revolta, tá, da classe política, que a população estava de saco cheio, de ser enganada por patifes, por canalhas, e ele conseguiu congregar na figura dele esse sentimento. Se tornou presidente dentro de um partido pequeno. Então essas estruturas tradicionais, a gente observa uma fragilização. Mesma coisa são com lideranças religiosas. Outro exemplo. Hoje o cristão que conhece a palavra, ele vai lá e ele mesmo busca a verdade por meio das escrituras. Lógico que está ali um sacerdote, o pastor, o padre, que serve para guiar, né, para conduzir uma celebração, etc. Mas essa ideia de que não, vamos lá na liderança e ela vai levar os votos de todo mundo, eu acho que não. As pessoas começam a pensar por si e isso é liberdade e independência. É o que todo líder deveria buscar para o seu povo. Não mantê-los sob rédea, não mantê-los subordinados, né, com dependência por meio de cesta básica, desses programas assistenciais, etc. e tal. O que é que a gente vê? Esse grande populismo. Né? O povo quer liberdade, quer emprego, quer trabalho, né, quer renda e quer dignidade. Fonseca, é um tema interessante que eu sempre trato aqui. Falando de delegados, temos 2 delegados da Polícia Federal no governo, na gestão Helder Barbalho. Temos o delegado o Weber Mauro, na Câmara Federal. Né? Temos 2 delegados, deputados, na Alepa, 2 deputados estaduais, inclusive que são combativos, estão lá, e todos estão fazendo zoada, né? Como é que você vê essa questão de a polícia está em 2 lados, olha, a Polícia Federal está, mas está dentro do governo, né? E você acha que é uma reação? Os delegados, as forças policiais estão reagindo a esses tempos estranhos, como você que está bradando no deserto lá em Oriximiná, mas o seu nome está crescendo e as coisas estão caminhando. Tu acha que assim, digamos, é uma reação? O povo sabe votar e você... Olha, a questão dos delegados, dos policiais, eu vejo assim, tanto o policial como o médico, né, eles conjugam em si o arquétipo do herói. E o povo, naturalmente, ele sente empatia por um policial, por um médico, eles salvam vidas, né, eles protegem as pessoas. Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo o policial vagabundo, policial que não honra a sua instituição, não honra o seu distintivo, a sua farda, porque ele cria uma imagem negativa que afeta o inconsciente coletivo. E aí as pessoas vão pensar que todos os policiais são dessa forma, tá? Então, eu vejo assim, de forma salutar, se os policiais estão se envolvendo na política, né, todas as classes deveriam se envolver, né? Mas assim, tem gente que entra levantando a bandeira da polícia, quando chega lá no poder, atinge o poder, não defende as pautas da polícia, tá? Eu acho que isso aí é trair a categoria. Mas a gente que pleiteia um cargo majoritário, eu estou vindo aqui em nome do trabalho que a gente desenvolveu como prefeito em Oriximiná, e eu fui eleito prefeito em nome de um trabalho que eu desenvolvi como delegado. Então é uma retroalimentação. O bom policial, assim como o bom professor, assim como o bom servidor, todos eles vão ser colocados em autoestima e vão angariar o prestígio da população, podem ser bons nomes para a política. Agora, como eles são cooptados por um lado, para o outro, ou se eles defendem um lado A, um lado B, eu acho que vai muito de como cada um vê o mundo, né? Eu tenho esse perfil mais conservador, sou mais um homem conservador, de direita, acredito nas liberdades individuais, direito de expressão, né, livre iniciativa, propriedade privada, você professar uma fé, você não ser obrigado a vacinar seu filho menor de idade, criança, etc e tal. Esses lockdowns indevidos que a gente viu acontecendo aí, né, Brasil afora, eu sou totalmente contra isso, entendeu? Eu tenho o meu lado, mas eu sei que tem colegas que, apesar de são policiais, também pensam de forma totalmente diferente.
eu acho que o fato de ser policial não te joga automaticamente em um espectro político, tá? Tem uns que são policiais e tem um outro pensamento, tem um pensamento mais à esquerda, e eu respeito. Retomando aqui a conversa com o delegado Fonseca, e é uma grande história, está no meio de uma disputa, né? Foi afastado do cargo lá em Oriximiná, é delegado, está sofrendo essas retaliações, né? E ao mesmo tempo você está caminhando, resolveu encarar uma candidatura a governador do Paraíso. Como é que está sendo isso para você? Olha, é um desafio, né? Eu não posso ficar chorando debaixo da mesa depois do que fizeram comigo, e o povo tem que entender que a única forma de a gente ter, né, uma espécie de dar uma resposta a todos os que fizeram isso é não deixando que todo esse trabalho que nós fizemos seja apagado, tá? O caminho mais fácil seria me entregar, chorar e ir me abraçar com os meus algozes, que é o que todos eles queriam. E a gente está mantendo firme, né, a bandeira do nosso partido, que é o PRTB, do qual eu sou o presidente estadual. A gente está montando o grupo e a gente lançou essa nossa pré-candidatura porque a gente acredita no tipo de política que a gente estava desenvolvendo em Oriximiná. Tá? Em pouco tempo a gente transformou a cidade, a mentalidade das pessoas, e a gente acredita que isso pode ser expandido para todo o estado. O estado rico, como o Pará, né, ele merece ser tratado com responsabilidade, com carinho. O nosso problema, quando eu avalio, né, os gestores, não é um problema de competência, é um problema ético, é um problema de moral. Tá? Então, a gente acredita que a nossa candidatura ela pode sim representar algo novo para o Estado e dar uma resposta às pessoas que acreditavam que arrancar um prefeito eleito de forma legítima, né, democrática, de um município, que eu acho que eles pensassem, não, é um cidadão lá da Calha Norte, não vai acontecer nada, ele só vai ficar chorando pelos cantos, depois vai procurar a gente. A gente quer dar uma resposta e a nossa vida é um testemunho para todos aqueles, né, que lutam por uma nova política. Porque se eu desistisse, se eu me entregasse, se eu fosse me abraçar com as pessoas que me arrancaram do cargo, como que ficaria todo aquele jovem, todo aquele idealista, todas aquelas pessoas que acreditam numa nova política? Né, eles se sentiriam aí, eu acho que isso acabaria frustrando, né? Muitas pessoas que nos veem hoje como um exemplo. Como é que tá? Qual é o teu partido? PRTB. PRTB. E como é que você está? Como é que tá esses trabalhos aí? Você tem conversado, você tem caminhado muito, tem viajado, tem conversado com muita gente. É uma candidatura, você sabe, você foi candidato a prefeito, uma candidatura a governo do estado é um giro 360 graus, né? É uma coisa bem diferente. Você está preparado para isso? Está sendo bem aceita essa ideia? Eu acho que há um vácuo na população de uma terceira via, de um terceiro nome, de um nome novo, de uma pessoa que não represente a velha política. Tá? Então, quando você observa o estado do Pará, o tamanho do Pará, as proporções que o Pará tem, e você vê que só tem 2 candidaturas, 2 nomes se lançando, é algo estranho. Então, a gente está se oferecendo. E quando as pessoas estão oferecendo o nosso nome, às vezes as pessoas até contestam, poxa, mas tu não é muito novo, e isso e aquilo. Aí eu falo, então por que você não se candidata? Por que a gente não estimula uma nova candidatura? Então tem pessoas aí que estão cansadas, tá? Dos políticos profissionais e querem um novo nome. Uma pessoa que pensa diferente, que tem visão e que quer desenvolver projetos, né, que vão alavancar o Estado, pensar o Estado para o futuro. É isso que a gente se propõe. E você já começou a se caminhar? Tem viajado muito, tem conversado com pessoas? Nesse primeiro momento a gente tem andado um pouco, né? A gente está estabelecendo as nossas bases, as municipais do nosso partido, montando a nossa chapa. A gente vem com chapa completa, candidata a governo, a Senado, federais, deputados estaduais. Né? O PRTB quer se firmar como um partido conservador, que é a nossa bandeira, Deus, Pátria, Família. A gente acredita que a população brasileira, ela é em sua maioria esmagadora conservadora, mas às vezes ela não se vê como conservadora. Mas entrevista qualquer cidadão comum na rua, pergunta o que ele acredita sobre a família, sobre emprego, sobre propriedade privada, sobre liberdades individuais, você vai ver que ele é um conservador. E às vezes você não consegue expressar esse sentimento dentro de uma sigla partidária. É o que o PRTB se propõe, né, e o que o delegado Fonseca também se propõe. Você já tem assim, partidos parceiros? Você já está pensando em alguma coisa nesse sentido? Porque se diz que no Estado todos os partidos estão com o barbalho, né?
E realmente a gente está vivendo tempos, eu sempre digo assim, nas entrevistas, vivendo tempos muito estranhos no Estado, né? Então, tem o partido, mas tu já está conversando com outros partidos, outras vertentes, para, digamos, engrossar esse caldo? Sim, a gente tem hoje um parceiro que é o Brasil 35, PRTB, o Brasil 35, e a gente está com uma conversa bem adiantada já com o pessoal do Solidariedade. Então a gente vem aí com 3 partidos, no mínimo, encabeçando esse projeto. Tá. Como é que, lá em Oriximiná, que é a tua, digamos, vamos dizer, base, como é que tu está vendo hoje a população de lá? Tu sente o apoio da região oeste do Pará, o apoio da própria cidade? Tu está sentindo esse calor popular? O povo da cidade de Oriximiná, eles estão chorando, eles clamam pelo nosso retorno, até porque eles estão saqueando, o grupo que está lá está saqueando a prefeitura de todas as formas, tá? E a gente vem denunciando aí nas nossas redes sociais, só acompanhar lá nossas redes sociais, tá? Vou dar um exemplo aqui, a gente comprou uma usina de asfalto completa, a usina, uma Marg, 20, 40 toneladas, somos o único município da Calha Norte com a própria estrutura para produzir asfalto, com vibra-acabadora, rolo compactador, espargidor, e a gente consegue fazer aí 1 quilômetro por R$350 mil. Com os pais de família, uma equipe, quase 40 trabalhadores de Oriximiná, dominando a tecnologia. E aí eu fui afastado, primeira coisa que fizeram, estão sucateando a nossa usina, uma usina que tem nem 1 ano de funcionamento, e contrataram uma empresa ligada ao governo do estado, que está fazendo asfaltamento de Oriximiná a Óbidos. Essa empresa ligada ao governador, contratada para fazer a operação de tapa-buraco na cidade, no valor de R$4,5 milhões, sendo que o município tem estrutura para fazer isso. Outra coisa absurda que eu achei, nos afastaram e contrataram o escritório de advocacia do governador, do primo do governador do estado, para prestar consultoria tributária no valor de R$50 mil por mês. E a gente vai vendo as denúncias que estão acontecendo lá, por exemplo, agora um auxiliar de serviços gerais ganhando 15 mil por mês, 8 mil de hora extra e 5 mil de adicional noturno. Não só ele, que é até parente, esse auxiliar de serviços gerais, é parente do presidente da Câmara, que colocou em pauta a ação para caçar o delegado Fonseca por contratação irregular. E aí você vê o tio dele ganhando 15 mil por mês, um auxiliar de serviços gerais, nada contra auxiliar de serviços gerais, mas aí um secretário municipal ganha 10 mil e o auxiliar de serviços gerais ganhando 15. Tudo isso nesse curto período de tempo. Né, a gente vê assim, atrocidades que estão fazendo com a coisa pública. A Folha, em média, tinha 3.600 servidores. Né? Você vê, há uma constância, 3.600 servidores. Hoje está com 2.700. Tem quase 1.000 pais de família que estão sem seus empregos. E ela continua maior, a Folha está maior. Então significa que há indícios grandes aí, né, de esquemas de rachadinha, que é uma das formas também de você retirar e desviar o dinheiro público dentro da cidade. Por isso que o povo clama pelo retorno do delegado Fonseca. Bom, Fonseca, é uma gangorra. Você, o Helder, o governador Helder Barbalho, certamente é candidato à reeleição, né, com todo esse vendaval de partidos. O Zequinha Marinho já anunciou a candidatura, também já está na caminhada, já está com o pé na estrada aí. Então, tudo caminha, provavelmente não está se confirmando, mas o PSOL já deve ter um candidato também, né? Então, é uma caminhada difícil, né? Para encarar essa situação, digamos, é praticamente uma luta, se tu falar de Davi contra Golias, né? Tu acha que tu está preparado para isso, de encarar essa disputa? Qual o tempo de entender vocês? Como é que tu está ameaçando tudo isso para levar a tua mensagem a quem precisa? Nosso partido não tem, né, tempo de TV, mas a gente tem as redes sociais, a gente acredita que se o povo comprar a nossa causa, ninguém segura, ainda mais se Deus nos der, né, a benção. Tudo está na mão de Deus. Se ele determinar que é o delegado Fonseca, vai ser o delegado Fonseca. Né, a gente observa que há uma fragilização nas estruturas tradicionais de poder. Não estou aqui para contestar o poder da grande mídia, mas hoje você, por meio do WhatsApp, você por meio das redes sociais, você consegue sim levar sua mensagem. Tá? Se não fosse assim, o presidente não seria eleito. Ele estava num partido pequeno, hoje ele está no PL, um partido grande, tem fundo. Mas quando ele foi eleito, ele veio desse sentimento, ele conseguiu congregar na figura dele todo esse sentimento de revolta, tá, da classe política, que a população estava de saco cheio, de ser enganada por patifes, por canalhas, e ele conseguiu congregar na figura dele esse sentimento. Se tornou presidente dentro de um partido pequeno.
Então essas estruturas tradicionais, a gente observa uma fragilização. Mesma coisa são com lideranças religiosas. Outro exemplo, hoje o cristão que conhece a palavra, ele vai lá e ele mesmo busca a verdade por meio das escrituras. Lógico que está ali o sacerdote, o pastor, o padre, que serve para guiar, né, para conduzir uma celebração, etc. Mas essa ideia de que não, vamos lá na liderança e ela vai levar os votos de todo mundo, eu acho que não. As pessoas começam a pensar por si e isso é liberdade, é independência. É o que todo líder deveria buscar para o seu povo. Não mantê-los sob rédea, não mantê-los subordinados, né, com dependência por meio de cesta básica, desses programas assistenciais, etc. e tal. O que é que a gente vê? Esse grande populismo. Né? O povo quer liberdade, quer emprego, quer trabalho, né, quer renda e quer dignidade. Fonseca, é um tema interessante que eu sempre trato aqui. Falando de delegados, temos 2 delegados da Polícia Federal no governo, na gestão Helder Barbalho. Temos o delegado, o Éder Mauro, na Câmara Federal. Né? Temos 2 delegados, deputados, na Alepa, 2 deputados estaduais, inclusive, que são combativos, estão lá, e todos estão fazendo zoada, né? Como é que você vê essa questão de a polícia está em 2 lados, nesse, olha, a Polícia Federal está, mas está dentro do governo, né? E você acha que é uma reação? Os delegados, as forças policiais estão reagindo a esses tempos estranhos? Como você que está bradando no deserto lá em Oriximiná, mas e o seu nome está crescendo e as coisas estão caminhando. Tu acha que assim, digamos, é uma reação? O povo sabe votar Fonseca? Olha, a questão dos delegados, dos policiais, eu vejo assim, tanto o policial como o médico, né, eles conjugam em si o arquétipo do herói. E o povo, naturalmente, ele sente empatia por um policial, por um médico, eles salvam vidas, né, eles protegem as pessoas. Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo o policial vagabundo, policial que não honra a sua instituição, não honra o seu distintivo, a sua farda, porque ele cria uma imagem negativa que afeta o inconsciente coletivo, e aí as pessoas vão pensar que todos os policiais são dessa forma, tá? Então, eu vejo assim, de forma salutar, se os policiais estão se envolvendo na política, né, todas as classes deveriam se envolver, né, mas assim, tem gente que entra levantando a bandeira da polícia, quando chega lá no poder, atinge o poder, não defende as pautas da polícia. Tá? Eu acho que isso aí é trair a categoria. Mas a gente que pleiteia um cargo majoritário, eu estou vindo aqui em nome do trabalho que a gente desenvolveu como prefeito em Oriximiná, e eu fui eleito prefeito em nome de um trabalho que eu desenvolvi como delegado. Então é uma retroalimentação. O bom policial, assim como o bom professor, assim como o bom servidor, todos eles vão ser colocados em autoestima e vão angariar o prestígio da população, podem ser bons nomes para a política. Agora, como eles são cooptados por um lado, para o outro, ou vocês defendem um lado A, um lado B, eu acho que vai muito de como cada um vê o mundo, né? Eu tenho esse perfil mais conservador, sou mais um homem conservador, de direita, acredito nas liberdades individuais, direito de expressão, né, livre iniciativa, propriedade privada, você professar uma fé, você não ser obrigado a vacinar seu filho menor de idade, criança, etc e tal. Esses lockdowns indevidos que a gente viu acontecendo aí, né, Brasil afora, eu sou totalmente contra isso, entendeu? Eu tenho o meu lado, mas eu sei que tem colegas que, apesar de são policiais, também pensam de forma totalmente diferente. Eu acho que o fato de ser policial não te joga automaticamente em um espectro político, tá? Tem uns que são policiais e tem um outro pensamento, tem um pensamento mais à esquerda, e eu respeito. Vamos retomar a conversa aqui com o delegado Fonseca, que está entrando nessa batalha. Boa sorte, Fonseca, tá? É uma batalha difícil. Mas vamos falar um pouco da conjuntura nacional. Qual é o palanque que o delegado Fonseca, vamos ver que esse projeto caminha e tal, qual o palanque do delegado Fonseca? Temos aí Lula, temos Bolsonaro. Para onde que o delegado Fonseca, qual o palanque que o delegado Fonseca vai estar? A gente apoia o presidente Bolsonaro. A gente acredita que é o melhor projeto para o país, né? Mas, Fonseca, me diz uma coisa, como é que tu vê essa questão hoje de tempo muito estranho, eu falo, do que está acontecendo no governo do Estado e uma esquerda que não existe mais, isso é claro. Como é que tu vê isso? Esses nomes que antes se diziam defensores dos mais fracos, dos oprimidos, e hoje não existe mais isso. Como é que tu enxerga essa questão?
Eu acho que isso faz parte da estrutura da velha política, né? As pessoas estão se envolvendo e estão só querendo cargos, querendo espaço, né, dentro do poder, e estão esquecendo das bandeiras históricas que defendem, né? Eu vejo muito disso acontecendo, tá? E eu sou totalmente contra. A gente tem que firmar uma bandeira e ter uma postura, ter princípios que vão te nortear. E a luta vai vir, a luta é grande. Você me coloca, né, a minha situação, delegado, você está enfrentando um sistema, eu estou enfrentando um sistema, a gente traz trabalho e traz uma bandeira com princípios que a gente defende. São princípios partidários, certo? Que a gente coloca, o nosso partido não tem fundo, abre mão do fundo. É um partido pequeno, não tem tempo de TV, mas tem princípios sólidos que são defendidos. E a gente vai defender aquilo, custe o que custar. Independente se eu estou abraçado com o governo, indo atrás de benesse, eu não estou na política para ter benesse, para ter cargo público, para ter espaço. Não, estou na política para fazer diferença. Então, muitos movimentos políticos de esquerda, até de direita, né, acabam ficando pelo caminho, porque são girassol, quer acompanhar o poder só. Onde o sol está indo, ele vai se movimentando. Então, acho que a gente precisa disso, ter essa identidade partidária, ter identidade ideológica, que eu acho que é muito fragilizada aqui no Estado. Dificilmente você encontra um local que você sabe que ali é um bastião da direita, um partido que você pode ir e ali você vai ser abraçado porque você sabe que as pessoas que estão ali pensam de determinada forma e não vão te trair, não vão trair os princípios que o partido defende. Onde você encontra isso hoje? O PRTB se propõe a isso, o nosso partido. A gente quer ser um partido conservador onde as pessoas saibam, e quando chegar lá, o que vai encontrar, o que as pessoas defendem e o que elas acreditam. E aqui eu vejo isso muito bagunçado, porque todos querem cargos públicos e querem espaço. Sempre uma moeda de troca. E o palanque, como você já disse, vai estar, é do presidente Bolsonaro, né? Como é que você pretende caminhar? A gente está vendo, eu já te falei, essas candidaturas que está vendo aí. Helder, tem uma parte aí que, dentro do próprio grupo do Barbalho, que é simpática a Bolsonaro, assim como o Zequinha vem pelo partido do presidente Bolsonaro, e você com a sua candidatura. Como é que tu acha que vai ficar essa questão a nível nacional, digamos assim? Como é que tu acha, na tua visão, como é que vai polarizar essa questão da disputa à presidência com essas candidaturas no Pará? Como é que tu acha que vai se colocar esse jogo? Eu acho que vai haver essa polarização. Não consigo ver a candidatura do Moro decolando, porque quando você vai num nível majoritário, as pessoas gostam de ver a emoção que o candidato transmite, tá? Então você, para ser majoritário, você tem que ser amado e tem que ser odiado também. Dificilmente o Moro ele não consegue transmitir isso, essa firmeza para a população. É uma candidatura que não embala. A mesma coisa se reflete aqui no Estado também. Acho que o candidato que transmitir, né, para a população um bom projeto de governo para o Estado e trouxer verdade no seu discurso, sinceridade, né, ele vai fazer sim um bom pleito. Então eu acredito nisso. Você falou muito sobre essa questão da perseguição. Você se acha hoje perseguido pelo governador Helder Barbalho? Sim. Por todas essas questões que você colocou. Tudo que aconteceu. Você acredita o quê? Pela sua reação, pela sua forma de agir? Você acha que pelo fato de ter sido prefeito, de pensar diferente, e você acha que é algo por conta disso? É porque hoje em todo o Estado, as empresas que prestam serviço nas prefeituras, né, os escritórios de advocacia, têm tudo ligação direta, de uma forma direta ou indireta com o governo. Tá? Então lá na nossa cidade não, a gente tentou desenvolver um trabalho totalmente independente do governo. Até porque desde a campanha, como eu já expliquei no primeiro bloco aí, desde a campanha a gente vem sendo, né, perseguido. Nunca houve nenhuma espécie de aproximação por parte deles com o delegado Fonseca enquanto prefeito. Nunca houve isso. Até porque nossa cidade tem essa característica de ter 2 deputados lá que são adversários do prefeito e usam a sua influência para manter, né, o prefeito longe de algum benefício que venha por parte do governo do Estado. Né, eles não queriam que tivesse essa aproximação também. E aí a gente tinha a nossa forma de trabalhar, a gente não vai ficar mendigando apoio do governo. O município de Oriximiná tem os royalties, tem uma boa renda, que dá para a gente fazer tudo aquilo que a gente fez em 10 meses. Tá? Então, o que se desenhou desde o início, na pré-campanha, campanha, e o que a gente viu depois que a gente ganhou e após o meu afastamento, são indícios fortíssimos, né, da contrariedade do governo em relação à nossa pessoa, e a maior prova também é essa transferência para Santa Cruz do Arari agora. Olha só, o governador do Barbalho foi eleito pelo voto e tal, mas
na gestão, atual na gestão do Helder, houveram muitas operações da Polícia Federal, coisa que nunca antes tinha acontecido para essa operação da Polícia Federal. Foram 4. Eu sempre abordo esse tema aqui, né? E secretários foram presos, né? Existe uma série de denúncias aí, os processos estão tramitando, inclusive no STJ. Tu acha, se tu fosse avaliar, isso é culpa de quem? É só do Helder? A população, vou te perguntar novamente, o povo sabe votar? Na tua opinião? Eu acho que com a informação, né, com as novas candidaturas, com as novas lideranças que surgem, eu acho que o povo ele vai aprendendo, né? É o que a gente acredita. Senão a gente não teria ganhado uma eleição. Então o povo de Oriximiná é um exemplo, uma amplitude menor do que pode acontecer no Estado, do que já aconteceu também no país. Então há um cansaço. As pessoas estão cansadas dos nomes que se apresentam, da política tradicional, dos velhos políticos profissionais e querem um nome novo, querem algo novo. E essas propostas, a gente não conta com a grande mídia, mas você é uma pessoa que está sendo fundamental nisso aqui, trazendo o nome do delegado, assim como tem outros blogs que estão divulgando o nosso trabalho. E é assim que a gente vai conquistando, é dia a dia, um trabalho de formiguinha. Tá? Então, quando a gente leva essa informação, apresenta novos nomes, a grande dificuldade dentro do sistema democrático é fazer uma nova candidatura prosperar. Porque todo mundo coloca tantas dificuldades, né, tanto empecilho, mas quem é ele? Ele não tem dinheiro, é um desconhecido, está vindo lá da Calha Norte. Então, todas essas dificuldades, você romper isso e você se expor de forma pública, sabendo que sua família vai ser atacada, que você vai ser atacado, que vão te achincalhar, que vão fazer de tudo para acabar contigo, e você mesmo assim ter essa coragem, essa força, esse vigor, eu acho que está faltando mais pessoas assim. Então, tu te sentes ou já foi ameaçado? Já fui ameaçado várias vezes. Várias vezes. Inclusive, quando era delegado, fizeram um atentado na delegacia, deram 8 tiros de pistola na delegacia. Já fui ameaçado de morte, descobri planos também quando era delegado, né, para me matar. E, inclusive, agora, essa situação de Santa Cruz do Arari também, né, que foi uma situação armada lá na sexta-feira, dia 19, a gente descobriu e veio um dia antes para Belém. E eu estou aguardando a justiça se manifestar acerca dessa minha transferência arbitrária para Santa Cruz. Tomando aqui a conversa com o delegado Fonseca, que é pré-candidato a governador do Pará. Fonseca, agora é aquele momento em que é praticamente um bate-bola, vai pronto, eu falo o nome da pessoa e você dá a sua opinião sobre ela. E eu vou começar por você. Quem é o delegado Fonseca? O delegado Fonseca é um homem que quer ver uma sociedade melhor. Helder Barbalho. Mimado, arbitrário. Simão Jatene. Experiência, né? Um político experiente, fez muito pelo estado do Pará. Delegado Eguchi. Eu quero conhecer o Eguchi. Ah, tu não conhece pessoalmente? Ainda não. Irmãos Ferrari. Bebês chorões, não sabem perder, tem que aprender a perder. Vamos falar um pouco agora a nível nacional. Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca mais. Sérgio Moro. Excelente juiz. Jair Messias Bolsonaro. Necessário para o nosso país. Bem, gente, eu conversei aqui com o delegado Fonseca, uma agradável conversa. Muito obrigado, Fonseca, por ter atendido o nosso convite. Sei que você está muito ocupado, está viajando, está conversando, está formando as bases. E te desejar sucesso na caminhada. Preciso parar, precisa de diversidade, precisa de candidatos. Eu acho que não pode ficar só nisso que está aí. E eu quero deixar agora para você falar para o antagônico aí as suas considerações finais. Quero agradecer, né, todas as pessoas que têm nos mandado muitas palavras de incentivo, de força, de encorajamento. As pessoas que acreditam numa nova política e que veem o delegado Fonseca como uma nova liderança, né, independente, e que quer realmente a transformação de sua cidade, seu estado, de sua nação.
e agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos e todas as pessoas que nos querem autoestima.